Fala samurai, beleza? Cadu aqui novamente. E nessa aula estaremos aprendendo a como trabalhar com imagens na web, beleza? Utilizando aí o HTML e o CSS. É muito importante a gente aprender sobre isso, tá? Porque a maioria das páginas, assim, não posso dizer todas, né? Mas a grande maioria delas utilizam imagens em seus sites, né? Em sites, sistemas e etc. Beleza? Até um ícone que você utiliza na web também muitas das vezes pode ser uma imagem, beleza? Como o SVG da vida. Tranquilo? Então vamos estar agora aprendendo algumas propriedades do CSS e como está utilizando aí as imagens nas nossas páginas, beleza? Então vamos lá. Então aqui já tem o meu arquivo aqui HTML, CSS criado, beleza? Tá tudo limpo, como vocês podem ver. E aqui também já deixei aqui pronto, tem uma pastinha chamada Assets, beleza? E dentro dela tem uma pasta chamada imagem e tem um arquivo de imagem, beleza? Que é justamente essa imagem aqui, ó. Gente, vocês estão vendo aí na tela, beleza? Então a gente vai estar utilizando essa imagem como exemplo para poder estar trabalhando aqui nessa aula. Então vou fechar aqui. A primeira coisa que eu estaria fazendo é justamente aqui dando um reset no meu CSS. Padding 0, margem vai ser 0 e box size border box, beleza? Vou estar aqui no HTML e no body, vou estar deixando aqui eles com o width 100% e um right que vai ser 100% também, beleza? E aí, só ver aqui na nossa página, você vai ver que não vai surtir nenhum efeito. Vamos estar criando aqui agora duas divs, beleza? Div vai ter aqui background, beleza? E a outra div vai ter sobre. Opa, coloquei aqui na verdade, né? Class sobre, beleza? Vamos estar pegando aqui essa classe background, não vou fazer nada nela por enquanto. E a sobre, a mesma coisa. Aqui na background, vamos estar deixando aqui ela com o width, vai ser 100%. E um right que vai ser 100% VW, beleza? Aqui no sobre é a mesma coisa. Apenas vou estar colocando aqui um background aqui no sobre. Só para a gente diferenciar uma da outra, beleza? E aí vamos voltar à nossa página. Recarreguei, então você pode descer mais para baixo, você vai ter aqui uma outra div, beleza? Está pegando também 100% e que está com uma cor diferente, beleza? E o nosso objetivo dessa aula, a gente vai estar colocando aquela imagem justamente nessa primeira div, beleza? E aí como que seria isso? Como a gente já sabe, existe também propriedades aqui do CSS que a gente consegue trabalhar, manipular imagens, beleza? E para poder inserir uma imagem no nosso arquivo através do CSS, a gente vai utilizar a propriedade chamada background imagem. E aqui a gente passa justamente a URL de onde está a nossa imagem. No nosso caso, a imagem está aqui em assets, na pasta imagem, e tem o nome aqui paisagem.jpg, beleza? Então vou estar colocando aqui, ó, /assets, pasta imagem e paisagem.jpg, beleza? Então tá aqui a nossa imagem. Se eu fazer isso, vamos recarregar, então você pode ver que ele já exibiu a nossa imagem, beleza? Outra coisa também que a gente vai estar fazendo aqui só colocando um override para que a gente não tenha aqui que a nossa imagem não escape, beleza? Nossa div. Então, beleza, está aqui a nossa imagem. Porém, você pode ver que não está, né, legal, não está trabalhada essa imagem, beleza? E aí a gente vai estar utilizando outras propriedades para poder fazer com que a nossa imagem fique melhor adaptado aqui à nossa div, beleza? E quais que seriam essas propriedades? A primeira propriedade que a gente vai estar aprendendo aqui é o background, background na verdade, né? Ia falar color, o size, beleza? E a gente vai estar utilizando aqui o cover. O que ele vai fazer? Vai fazer com que a nossa imagem ela fique adaptada ao tamanho da nossa div. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a nossa imagem ela tá aplicada a uma div, beleza? E aí, por exemplo, se a nossa div diminuir, a nossa imagem, através desse background aqui, ela vai também diminuir, beleza? Justamente para poder ficar compacta dentro da nossa div. Se a div aumentar, automaticamente também a nossa imagem ela vai aumentar conforme a sua proporção, beleza? Então tem que ter muito cuidado com o seguinte, que às vezes algumas pessoas, eles colocam, né, uma imagem dentro de uma div, e aí o que acontece? A nossa div tem 300 por 500 de altura e largura, digamos assim.
É um exemplo, tá? Claro que não existe essa dimensão, não fica legal. Mas pegando como exemplo. E aí a pessoa quer colocar uma imagem que só tem 200 por 300. Então, ou seja, de 200 pode até caber. Porém, a altura da imagem ela é inferior ao tamanho da div. Então, ou seja, vai ficar uma div e aí nossa imagem vai ficar mais ou menos aqui, até aqui, e a nossa div vai ficar aqui em branco. Por quê? Porque a nossa imagem não consegue pegar a altura. E aí, se você for utilizar a propriedade para você poder redimensionar a imagem, já não é legal, porque você perde a qualidade da imagem, beleza? Então tem que ficar assim, apenas estou falando para vocês, para ficar com uma observação, beleza? Então, que sirva de exemplo. Então aqui nós temos aqui, né? Tá, beleza? Nossa imagem já está, né, com o atributo cover. Se vocês for ver aqui, ó, no inspecionar, tem aqui. Apesar que nem aplicou, na verdade, né? Vamos ver aqui o que aconteceu. Só tirar esse hover, Deixa eu só inspecionar aqui agora. É isso aí, o caso do override lá que estava atrapalhando, beleza? Então aqui está o background size cover. Se a gente for aqui, ó, altera as propriedades aqui, olha só. Aqui ele vai ficar em alto, que ela vai, ou seja, a imagem vai conter dentro da nossa div. Então, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, se a nossa imagem ela não couber, né, ela não tomar toda a proporção aqui, no caso a imagem seu tamanho original, tá? Se ela não tomar aqui toda a proporção aqui do nosso elemento, o que vai fazer? Ele vai repetir. Por quê? Porque por padrão, quando não atinge toda a área aqui da nossa div, do nosso elemento, por padrão a imagem ela é repetida até conseguir aqui conter todos a nossa área, beleza? Então, ou seja, fica a qualidade muito boa, porém não vai tomar todo o escopo aqui da nossa div, beleza? Então isso aí é o contain. O cover, como eu falei para vocês, a gente consegue trabalhar depois melhor com esse cover. Tem o edit, que é pegar a parte inicial da imagem, então ele sempre vai mostrar a parte inicial da imagem, beleza? No caso está mostrando aqui o céu, né? Porque é a página inicial. Inicial é a mesma coisa. E o set aqui não causa nenhum efeito, beleza? Então a gente geralmente trabalha muito com a cover, contain ou o auto, né? Em alguns casos, beleza? Mas é mais cover e contain aqui que a gente consegue trabalhar. Vou deixar cover aqui, beleza? Uma outra propriedade que a gente vai estar aprendendo aqui também seria a propriedade chamada aqui, ó, background, que é justamente aqui, ó, position, beleza? O que ela vai fazer? A gente vai fazer com que a nossa imagem ela se posicione na parte de cima, na parte do meio e na parte de baixo. Se a gente mudar aqui agora, olha só o que vai acontecer. Ele vai colocar a nossa imagem para preencher sempre na parte de baixo, beleza? Dessa maneira. Se a gente muda aqui os outros, ó, no centro da imagem, na parte de cima, na parte, né, lateral aqui da imagem, que no caso seria a esquerda, na parte direita, né, no caso aqui não está fazendo alteração, na parte de cima novamente, beleza? Então vocês podem ver que a gente já consegue manipular aqui a nossa imagem, beleza? Isso aqui também é muito legal. Então aqui eu vou deixar no centro por enquanto. Outro também que a gente consegue também trabalhar aqui, ó, é o repeat. A gente pode deixar no repeat aqui por padrão, beleza? E outra coisa também que consegue também mexer é a posição, pegando aí referência X ou a referência Y, né, da nossa imagem. Então vocês poderem ter como noção, ó. Então aqui eu vou selecionar a posição X e vou estar colocando aqui um pixel. Se aumentar, você pode ver que a nossa imagem ela vai percorrendo, né, a nossa div, beleza? Se for um valor negativo aqui também, ele vai pegando, né, vai deixando a nossa imagem, colocando mais para o lado ou mais para o lado esquerdo ou lado direito, beleza? Também tem o outro que é o background position Y, que ele faz ao inverso. Em vez de ser na lateral, ele vai pegar de cima para baixo ou de baixo para cima. Então você coloca aqui, ó, pixel. Você pode ver que ele está percorrendo a minha imagem aqui, né, de cima para baixo. Então eu consigo aqui estar manipulando. E aí, se você utilizar essas duas propriedades de forma junta, você consegue aí ter um resultado satisfatório, beleza? E aí você consegue aqui colocar, ó, se eu quiser que fique na parte de baixo, eu posso vir aqui. Porém, se a minha imagem, né, passar disso aqui, olha só o que vai acontecer. Só para vocês verem o que vai acontecer aqui, ó. Tá aqui no final, beleza? Então a imagem é até grande, essa imagem. Olha só. Ele já parou ali, porém já deu a altura máxima da imagem e aí ele vai subindo. E aí vai acontecer igual acontecia lá com as laterais lá, beleza?
Então isso aqui também é outra propriedade que dá para utilizar também legal. Porém, aquela coisa, se você mexer muito na imagem, acaba que a imagem vai perdendo aí a sua qualidade, beleza? Então tem que ficar bem ligado a isso aí também, beleza? No meu caso aqui a imagem, ela até não é tão grande, mas também não é tão pequena. Deixa eu só ver aqui a dimensão dela. Então aqui, ó, a minha imagem aqui, a dimensão dela, ela tem 2.727 por 3.611, beleza? Então se a minha div tivesse também essa largura, ou seja, se a minha tela tivesse também essa dimensão, a imagem ficaria com uma qualidade bem melhor, por conta que ela ficaria bem colocada, beleza? Então, fique bem ligado com isso aqui também. Então, só para em caráter aí de curiosidade, beleza? E aí, como vocês podem ver, se você deixar, né, com essas propriedades, já consegue aí ter um resultado aí satisfatório, beleza? Então, se eu quiser aqui, ó, se eu quiser alterar mais ainda, se eu colocar aqui a posição dela venha a ser na parte inferior, né, na parte de baixo, olha só que legal. Eu já consigo aí trabalhar, beleza? Com a minha imagem. E aí, no caso, a imagem está dentro de uma div, né? Vale ressaltar isso aí também. Eu poderia também colocar essa imagem como background aqui do meu fundo, beleza? Então, eu poderia estar vindo aqui no meu CSS. Vou só comentar, né, esse background aqui. Se eu colocar aqui, ó, a minha imagem, no caso, não aconteceu nada, né? Deixa eu ver aqui. Só. E aí você pode ver que a minha imagem aqui ela tá, né, de fundo aqui no meu body, beleza? E aí eu posso estar utilizando também aquelas mesmas propriedades que eu utilizei, que no caso seriam, né, essa aqui cover, por exemplo, background position vai ser center. E ao fazer isso, ó, a imagem ela já tomou uma proporção melhor. E aí ficaria como background, beleza? De fundo. Então eu consigo fazer N formas de poder trabalhar com imagem, beleza? Então essas aqui são apenas as propriedades mais utilizadas quando a gente trabalha com imagem, beleza? Então, caso você tenha alguma dúvida, ficou com alguma dificuldade, por gentileza, me fala no clã, para que a gente possa estar te auxiliando da melhor maneira possível, beleza? E comece a praticar, utilizar imagens, beleza? Nos seus projetos, porque ajuda bastante e traz aí um layout bem limpo, né, e conciso e bem bacana, beleza? Então, desde já, muito obrigado, um forte abraço e te vejo na próxima aula.